Livro de Josué, Antigo Testamento, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Glória a Deus. Pai Santo, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, após a leitura do livro de Josué, nós pedimos a permissão para entrarmos na presença santa e gloriosa do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus, por intermédio do Senhor, o Espírito Santo. E nós todos, Senhor, neste momento, como fazemos a cada noite, nós todos que compomos esse grandioso canal de oração, essa grandiosa corrente de oração, nós estamos aqui, Senhor Deus, de joelhos, com os rostos prostrados ao chão, demonstrando a nossa total submissão ao Senhor Jesus e ao Senhor Espírito Santo. E nós queremos nesse momento, Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor Jesus e bendizer o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. E dizer ao Senhor da nossa gratidão por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia e já parte dessa noite. E nós, Senhor Deus, falando como o grande profeta escreveu, Samuel, quando ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. É verdade, Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos cobriu de bênçãos maravilhosas. O Senhor nos concedeu pão para nos alimentarmos durante todo esse dia. O Senhor nos deu a água que sacia a nossa sede. O Senhor nos deu a roupa, a vestimenta para nos cobrirmos, Senhor. Obrigado pelos livramentos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos guardem e nos protejam, Senhor. E é assim que nós nos sentimos durante todo esse dia, Senhor Deus, debaixo da proteção e da bênção e da guarda do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor não dorme. A palavra diz: não dorme o guarda de Israel, não dormita o guarda da igreja. O Senhor está permanentemente acordado, guardando e dando ordem aos seus anjos a nosso respeito. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor guardou não só a nós, mas também a toda a nossa família. O Senhor guardou a cada um. Todos nós estamos vivos até este momento, até esta hora da noite, Senhor. E nós somos imensamente gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado ricamente, Senhor. E nós queremos também, nesse momento, Senhor, pedir perdão ao Senhor quando durante esse dia e já parte dessa noite, se nós ofendemos a santidade do Senhor, se nós ofendemos a santidade do Senhor Jesus, e se nós ofendemos a santidade do Senhor, o Espírito Santo, que o Senhor
possa nos perdoar, e nós nos arrependemos de todo o nosso coração por cada pecado, por cada negligência, por cada falha, por cada falta diante do Senhor, pois precisamos do perdão do Senhor, porque nós precisamos estar em paz com o Senhor, precisamos estar em comunhão com o Senhor. Por isso, Senhor, humildemente nós pedimos, todos nós, perdão por todos os nossos pecados, para que a nossa comunhão não seja desfeita diante do Senhor, porque precisamos a cada instante do dia e da noite da benevolência, da misericórdia, da compaixão do Senhor sobre cada um de nós. E nós também queremos nesse momento, Senhor, interceder por aqueles que ainda não tiveram um encontro de salvação com o Senhor, que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que cada um nesse momento que ainda não pediu perdão, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que possa fazê-lo nesta noite, durante essa corrente de oração. Nós pedimos perdão, todos que ainda não confessaram os seus pecados diante do Senhor, para que o Senhor possa durante essa noite operar prodígios e milagres, salvando pessoas, porque, Senhor, não há um milagre maior diante dos nossos olhos do que o milagre de ver um pecador se arrependendo e sendo salvo. É o maior milagre, Senhor Deus, é a maior obra que o Senhor pode fazer diante dos nossos olhos, maior inclusive do que a cura de tumores, do que a cura de doenças, Senhor Deus, muito mais do que isso. Por quê? Porque a salvação é o maior dom que o Senhor tem para nós, porque está relacionado, Senhor, segundo a palavra do Senhor, com a vida eterna, a nossa vida pós-morte, porque nós, após a morte, Senhor Deus, a palavra diz, segue-se o juízo, e esse juízo é que vai determinar, de acordo com aquilo que nós fizemos durante a nossa vida terrena, se aceitamos ou não ao Senhor Jesus. É que após a morte o juízo nos levará ou para o paraíso ou para o Hades, Senhor. E nós não queremos, Senhor Deus, ir para o Hades, não queremos ir para aquela prisão aonde irão as almas que morreram sem Jesus, sem a salvação de Jesus, sem terem aceitado a salvação do Senhor Jesus pelo seu sangue vertido naquela cruz em nosso lugar. Nós queremos dizer nesse momento, Senhor, que nós queremos ir para o paraíso, a semelhança daquele ladrão, um daqueles 2 ladrões que estavam ali sendo crucificados naquela cruz, juntamente com Jesus, quando um deles reconheceu que o Senhor Jesus é o Filho do Senhor, é o Filho de Deus. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares lá na tua casa, após a tua subida. E o Senhor Jesus, percebendo que aquele homem creu, que aquele homem se arrependeu dos seus pecados, o Senhor Jesus olha para ele e diz, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Que maravilha, Senhor, poder ouvir do Senhor Jesus essa afirmação. Nós queremos, Senhor Deus, herdar a vida eterna. Após a nossa morte física e terrena, nós queremos ir para o paraíso, Senhor Deus, e ali aguardar, Senhor Deus, o tribunal de Cristo, o tribunal do Senhor Jesus, que será o tribunal que julgará os santos, aqueles que se redimiram, aqueles que foram limpos pelo sangue do Senhor Jesus. É ali naquele tribunal é que nós queremos estar, Senhor Deus. Nós não queremos estar no trono branco, porque sabemos, segundo a palavra do Senhor, que o trono branco não é para os salvos. O trono branco é o trono do juízo, do julgamento para aqueles que negaram a Jesus, para aqueles que não aceitaram o senhorio de Jesus e que não aceitaram que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que é Deus também. Então, Senhor Deus, nessa noite, que aqueles que ainda não haviam compreendido tal mensagem, que o Senhor, o Espírito Santo, possa abrir os olhos destas pessoas nessa noite, para que possam ter com os seus olhos desvendados, entender, compreender que só há salvação no Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer claramente, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, debaixo do céu, acima da terra, nem debaixo da terra, nenhum outro nome, nem Pedro, nem Maria, nem José, nem nenhum outro vivo ou que já morreu, nenhum outro nome é dado para que sejamos salvos, a não ser o nome exclusivo do Senhor Jesus. E nós declaramos nessa noite, todos nós juntos, que só há salvação no Senhor Jesus, e que nós
nós tenhamos uma compreensão clara, Senhor Deus, desse ensinamento, dessa doutrina da palavra do Senhor, porque nós queremos a salvação verdadeira, a salvação pelo Senhor Jesus, para que nós possamos, na vida eterna, morar ao lado do Senhor Jesus, sendo governados pelo Senhor Jesus, ali, Senhor Deus, após o milênio, na vida eterna, Senhor Deus, na morada eterna, porque a nossa esperança no porvir é que nós venhamos a morar na cidade celestial, na cidade santa, que o livro do Apocalipse vai chamar de a Nova Jerusalém, a cidade santa. É ali que nós queremos a nossa casa, a nossa moradia, e assim cremos que o Senhor o fará por intermédio do Senhor Jesus. Ó Deus amado, como é maravilhoso estar na presença do Senhor, como é lindo, Senhor, falar com o Senhor, como é maravilhoso nos relacionarmos com o Senhor, porque o Senhor é um Deus que se interessa que nós, servos, nos relacionemos com o Senhor, como o Senhor fez no Jardim do Éden, com Adão, com Eva, que a palavra vai dizer através do servo do Senhor, né, Moisés, que escreveu o livro do Gênesis. Ele vai dizer que o Senhor passava a cada virada do dia, à tardinha, final da tarde, o Senhor passava no Jardim do Éden para conversar com o casal. O Senhor ali os ensinava, o Senhor os orientava, o Senhor doutrinava aquele primeiro casal, e eles tinham tudo, não lhes faltava nada, nem o alimento, nem a água, não havia doença, não havia agravo da saúde, não havia morte, não havia cortejo, até que aquele casal veio a cair, veio a pecar, e com o pecado veio a morte, Senhor, com o pecado veio a doença, e isso se espalhou por todas as gerações após o primeiro casal, os nossos primeiros pais. Que pena, Senhor, que eles caíram, que pena, Senhor, que eles fraquejaram. O Senhor deu apenas uma ordem para eles, apenas uma proibição, e foi exatamente aquela proibição que eles tropeçaram, que eles caíram, preferiram ouvir a voz da serpente, da antiga serpente, do diabo, Senhor Deus, que é Satanás, preferiram ouvir a voz do diabo. E também nos tempos atuais, Senhor Deus, muitas pessoas preferem seguir ouvindo a voz do diabo. Quantas pessoas vivem debaixo do comando e do senhorio do diabo, acorrentados na bebida alcoólica, Senhor Deus, acorrentados no cigarro, no fumo, acorrentado por Satanás nas drogas, Senhor Deus, nas depressões, Senhor Deus. Muita gente, Senhor Deus, está acorrentado pelo diabo. Por isso, nessa noite, Senhor, nós proclamamos a palavra santa do Senhor, porque só a palavra do Senhor quebra todas essas correntes e liberta os cativos de Satanás, Senhor Deus. Só a proclamação da palavra, só o anúncio do evangelho, só o anúncio da boa nova, e a boa nova é que o Senhor Jesus se encarnou, desceu do céu, se encarnou e se tornou homem como nós, mas 100% homem, mas 100% Deus também. E como homem, ele padeceu, ele foi condenado num julgamento fajuto, num julgamento falso, Senhor Deus, e o Senhor Jesus foi colocado naquela cruz, mas ele não foi ali por causa de homens, por decisão de juízes falsos, Senhor Deus. Ele foi ali porque ele precisava entregar sua própria vida. A palavra vai dizer que da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, haveria de sair também por um homem, mas não era um homem qualquer, teria que ser um homem perfeito, um homem sem mácula, um homem sem mancha, um homem sem pecado. E só o Senhor Jesus reunia todos esses pré-requisitos que a lei do Senhor exige para libertar o pecador condenado, Senhor Jesus, porque era assim que nós éramos condenados, havia uma sentença de morte sobre as nossas cabeças, nos condenando à morte eterna, à separação definitiva e eterna do Senhor Deus. E por causa do Senhor Jesus, nós lançamos sobre ele todos os nossos pecados, e ele recebeu naquela cruz todos os pecados daqueles que se arrependeram, de todos nós que nos arrependemos dos nossos pecados e procuramos ter uma vida reta diante do Senhor.
Senhor, e por causa do sangue do Senhor Jesus, o verdadeiro Cordeiro, aquele Cordeiro que quando João o Batista estava batizando no Rio Jordão, Jesus ia passando com aquela caravana, aquela multidão de pessoas que o seguiam, e João Batista, vendo Jesus passando ao longe, João Batista apontou com sua mão direita e seu dedo indicador, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que maravilha, Senhor. Nós nos emocionamos nesse momento só de imaginar aquela cena à beira do Rio Jordão, João o Batista apontando para o Senhor Jesus: eis o Cordeiro de Deus, eis o Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. É verdade, Senhor, naquela cruz o Senhor Jesus venceu Satanás, ele venceu a morte, mas ele também venceu o pecado, e por causa da vitória de Cristo, do Senhor Jesus naquela cruz, ele nos possibilita a vida eterna, a justiça do Senhor Deus sendo derramada sobre nós, para que nós possamos alcançar o direito da vida eterna ao lado do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer que isso nos torna co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo, co-herdeiros, filhos de Deus, filhos do Senhor. Que maravilha, Senhor, que honra poder ser chamado de filho do Senhor. Nós que andávamos lá na serventia, na escravidão do Egito, na escravidão do pecado, e o Senhor, por pura bondade e misericórdia, nos tirou daquele lamaçal, daquela escravidão ao pecado, Senhor Deus, e nos trouxe para a luz, nos tirou das trevas para a luz. Oh, maravilha, Senhor, como é gratificante servir ao Senhor, como é maravilhoso, o quanto nos alegra a presença do Senhor e conhecermos essa palavra maravilhosa e santa da parte do Senhor. Por isso, Senhor, não há uma noite que nós não nos juntemos em oração para aprendermos do Senhor, para conversarmos com o Senhor, como servo do Senhor, porque nós queremos, Senhor, ser amigos do Senhor. Sim, Senhor, a palavra nos assegura que o Senhor pode nos ver como amigos do Senhor, como o Senhor viu o servo Abraão. A palavra vai dizer que Abraão era amigo do Senhor. Ó Deus amado, nos conceda esse privilégio, nos conceda essa graça maravilhosa de sermos chamados de amigos do Senhor. Nos capacita, ó Senhor, o Espírito Santo, nos habilita, nos santifica, transforma as nossas mentes, transforma os nossos corações, para que nós alcancemos a graça de sermos chamados de amigos do Senhor Deus. Que maravilha, Senhor, e nesse momento intercedemos por todos aqueles que estão participando dessa grande corrente de oração, que o Senhor possa entrar com bondade, com misericórdia, com perdão nessa noite para todos, Senhor Deus, para que todos alcancem a salvação, a graça, a salvação pela graça, a salvação pelo sacrifício do Senhor Jesus, e que também essa salvação, Senhor Deus, se estenda a toda a nossa parentela, de todos que participam dessa corrente de oração. Que cada um, Senhor, o Senhor Espírito Santo, toque nesses corações nessa noite, para que eles enviem para cada um dos seus familiares e parentela uma cópia dessa oração, para que eles também possam chegar ao pleno conhecimento da palavra, ao pleno conhecimento da salvação. Que cada um envie essa mensagem, essa oração para cada parente que precisa de uma palavra. Temos que proclamar, Senhor, a palavra. O apóstolo Paulo, o grande Paulo, ele já escreveu dizendo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo queria dizer: ai de mim, maldito de mim se eu não pregar o evangelho. Temos que pregar, Senhor, o evangelho, temos que proclamar, que multiplicar esse conhecimento para todas as pessoas, para que eles possam chegar ao arrependimento e ao perdão dos pecados e à vida eterna, salvos, Senhor Deus, salvos da condenação ao lago de fogo que é o inferno. Obrigado, Senhor, por essas palavras tão maravilhosas, tão penetrantes nas nossas almas nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor alegra os nossos corações, o Senhor faz com que nós regozijemos, Senhor Deus, na palavra do Senhor. Ó Deus amado, como é maravilhoso servir ao Senhor, como é maravilhoso
maravilhoso, magnífico poder servir ao Senhor e dizer que nós queremos ser servos, Senhor Deus, servos fiéis do Senhor. E que nessa noite, Senhor, o Senhor guarde a cada um de nós que compomos essa grande corrente de oração, mas que o Senhor também proteja toda a nossa parentela nesta noite, guardando-nos durante toda essa madrugada, que o Senhor possa, na bondade, na infinita misericórdia do Senhor, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos para que nos guardem durante toda a noite, durante toda a madrugada, bem como aos nossos pertences, às nossas casas, aquilo que o Senhor nos concedeu para guardarmos, porque não somos donos de nada, o Senhor é dono de tudo, e nós somos apenas, segundo a palavra, mordomos para guardar e zelar aquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos, que o Senhor possa guardar isso tudo, através do grandioso exército dos seus anjos, Senhor. E nós todos nessa noite queremos, de joelhos no chão, Senhor Deus, humildemente, mas poderosamente no nome santo do Senhor Jesus, dizer em uma só voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus, e glória ao Senhor, o Espírito Santo.